Ele é bonito, tem os olhos. Ele é da turma do Douglas. Cadê o Douglas? Tá ali. Ele tem um dente a mais na boca. Eu vou dar só o dentão dele. Que benção, né? Quantos dentes tem um adulto, sabe? Não. O teu deve ter o quê? Uns 40? Outra novidade, amados, nós estaremos em breve, muito em breve, dando início ao mergulhando na palavra. Amém? Aqui na igreja vamos ter um horário específico, que já está definido, e nós estamos só aguardando alguma organização. E o mergulho da palavra foi, Deus colocou sobre a mão desse menino aqui. Amém? E em breve nós estaremos retornando para isso. Boa noite, paz. Vamos orar antes da gente começar, amém? Peço que você feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e te louvar. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, obrigado pela liberdade que nós encontramos aqui, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, total controle sobre esse momento, total controle sobre as nossas mentes, toda sonolência, todo cansaço, divagação, distração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, o Senhor agindo, trabalhando da forma que o Senhor já planejou para essa noite. Conduz as nossas vidas, Espírito Santo, me esvazio totalmente para que Tu cresças, que a Tua glória, o Teu poder venham se manifestar, que as nossas vidas sejam mudadas, tocadas, transformadas, que o Senhor estabeleça a cura, a restituição, restauração, salvação, libertação. Nós somos Teu, nos rendemos no Teu altar, nossos corações são Teus. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, total controle sobre a palavra, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu vou ler uma passagem, ela não é especificamente da palavra de hoje, mas tem a ver com a oração que a gente fez antes de começar, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então esse é o nosso clamor, é o que a gente pede para o Senhor, que tudo que se levanta, tudo que vem para tentar impedir o agir de Deus, que seja anulado em nome de Jesus. As nossas armas são armas espirituais, e é nessa palavra que a gente se apoia, é nessa palavra que a gente crê. Então a gente tem certeza que o Senhor Ele vai fazer aquilo que Ele já planejou para essa noite, amém? Bom, o tema de hoje à noite é O Jardim. Acredito que daqui a pouquinho vai aparecer aqui. E eu sei que, né, é gostoso quando você tem a oportunidade de passear por um jardim, de você dedicar um tempo, seja um jardim pequeno, um jardim grande, um jardim privado ou um jardim público. É bom, é gostoso, é um momento prazeroso, é um local onde você consegue se desligar por alguns momentos. Eu vou focar aqui especificamente no jardim, mas isso caberia para uma floresta, para uma montanha, qualquer lugar bonito aí que você imagine. Mas no jardim você consegue ter aquele momento ali com Deus, você consegue ouvir os pássaros, qualquer tipo de animal, você ouve o vento, você fica mais sensível à voz do Senhor, você se desliga das coisas desse mundo, você desconecta das coisas desse mundo, pelo menos por um instante. E se porventura alguém nunca fez isso, eu não acho que é bacana, eu deixo uma sugestão, né? Faça isso um dia, né? Procure um jardim, um lugar que você fala, é gostoso passear por aqui. Tem na Pedra Branca, tem aqui no Aririú, pode ir para a praia, algum lugar gostoso. Desliga, se conecta com o Senhor durante esse tempo, né? Peça para o Espírito Santo
estar junto contigo nessa hora, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito poderosa com o Senhor, porque nessa hora você vai estar realmente, os seus ouvidos, seus olhos vão estar muito sensíveis àquilo que Deus quer falar. E não foi diferente na criação do ser humano, como começou, aonde Deus plantou, onde Deus colocou o homem. A palavra de Deus, a gente vai usar uma base bíblica, mas vamos passar por outros versículos, outros capítulos. A nossa base principal vai ser lá em Gênesis. Então, se vocês puderem abrir, em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 15. Depois a gente vai pular para outros. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 15. Eu estou na versão Ara, tá bom? A palavra de Deus diz assim, Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Essa passagem é uma passagem conhecida, fala do início da criação, de todo o processo de como o homem foi colocado lá dentro, como Deus criou. Mas nessa noite Deus quer levar a gente no tema o jardim, justamente falando sobre intimidade, né? Então o jardim, nessa noite, ele representa a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Pai, que infelizmente tem sido negligenciada, tem sido abandonada, e nós temos visto cada vez mais tempos mais difíceis, e é na intimidade com o Senhor que as coisas vão mudar. Não tem como ser diferente. Vai começar pela intimidade, com o seu tempo com o Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele passeava, ele andava no jardim, e num determinado dia, ele andando pelo jardim, a palavra de Deus fala isso lá em Gênesis 3:8, fala que Adão e Eva, eles ouviram, eles sabiam que Deus estava se aproximando, Deus estava chegando, e naquele momento Adão e Eva já tinham pecado, já tinham vacilado, já tinham escorregado. Então ali já houve um medo, já havia um temor em relação à presença de Deus, Deus chegando. A palavra nos fala que isso era no final da tarde, né? É usado viração do dia, a viração no original fala sobre vento do dia, e aí você vai um pouquinho mais além, ele explica justamente que no final do dia, é justamente quando a temperatura ela cai mais, sopra uma brisa, sopra um vento, e aí leva justamente ao entendimento que é o final da tarde, quando o sol já está menos escaldante, quando já sopra uma brisa mais leve. Então, quando você lê viração do dia, é um vento, né? Não é o significado de tarde, especificamente, tá bom? E era nessa hora que Deus estava chegando ali, isso fala lá em Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que essa passagem nos diz? Quando ele fala justamente que eles ouviram a voz de Deus, isso já demonstra para a gente que Deus fazia isso com frequência. Não foi somente naquela hora, não foi somente naquele momento, não foi somente no dia que Adão e Eva pisaram na bola que Deus, agora eu vou aparecer porque eles pecaram, então agora eu vou aparecer para julgar eles, pesar a mão. Não, isso já é algo que Deus fazia, já existia uma comunhão, já existia uma intimidade, eles já se conversavam, já era um hábito. Então, vamos imaginar você na sua casa, todo dia Deus chegando lá no finalzinho de tarde, e aí, como é que foi o seu dia?
Como é que você está? Gostou dos bichos que eu fiz para você? Gostou dessa natureza? O que você achou dessa árvore? E essa montanha? Eu imagino que a conversa devia ser esse nível. E aí, vai dar um nome? Vamos dar um nome para aquele bicho ali, Adão. E assim ia a conversa. Então já era algo que a palavra ela justamente já leva a gente para esse entendimento. Era um hábito. Deus buscando um relacionamento com o homem desde o início. Desde o início. Só que, justamente nesse dia aqui, teve um problema. Que é um problema que acarreta até hoje, e a gente vai falar um pouquinho depois mais para frente. O jardim, ele é a nossa intimidade, ele é o nosso momento com Deus. É a nossa comunhão com o Senhor. E infelizmente, mais uma vez, quanto tempo a gente tem dedicado para nós termos a intimidade com Deus? Quanto tempo da nossa vida é dedicado para a gente poder falar com o Senhor? Como nós estamos hoje, quando o Senhor passa, porque a gente sabe que o Espírito Santo está disponível 24 horas. 24 horas para nós. E como está a nossa vida? Como está a nossa busca? A gente dedica realmente um tempo para o Senhor? Ou é aquele tempo, 2 minutos do dia, 1 minuto do dia, quando dá, é no final da noite, quando a bateria nossa já está lá embaixo, e aí você lê 2 versículos e dorme, começa a orar e dorme também. Eu falo por isso porque eu já passei por isso também. Não, a experiência minha, deixar para o final do dia não rola. Para mim funciona melhor no início. Tem irmãos que funcionam, voam na madrugada. Glória a Deus, cada um funciona de um jeito. Mas o fato é que o quanto a gente tem dedicado de tempo de intimidade com o Senhor. Como que está o nosso jardim hoje? Ele está sendo bem cuidado? Existe uma manutenção nele? Ou já está com a grama tudo alta, tudo de qualquer jeito? Deus ele está chamando a atenção nossa nessa noite, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. A palavra do Senhor fala em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, enquanto a gente pode achar, vamos buscar. Por que a gente vai deixar para depois? Quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, buscar a noiva dele, e aí por questões da minha vida, questões de prioridade, de eu ter entendido que a intimidade com o Senhor não era algo tão importante como realmente é, e aí eu fico e vai falar: poxa Deus, mas eu estava ali todo dia na igreja. Tá, mas cadê o meu secreto? Cadê a minha intimidade com Deus? Então já era algo que lá no comecinho já existia. Deus ele sempre buscou ter um relacionamento com o ser humano. Sempre buscou estar próximo da gente. Mesmo depois, com o pecado entrando no mundo, Deus sempre buscou estar próximo do homem. Sempre buscou: eu quero ter uma comunhão contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. Jardim é isso, é relacionamento, é intimidade, é comunhão. Isso que significa o jardim. Quando você encontrar diversas passagens falando sobre o jardim, vai falar sobre isso. É algo especial. Não é simplesmente uma palavra aleatória, solta na Bíblia, sem significado algum. Não é. Existe um significado. E eu queria deixar uma primeira reflexão. Vamos imaginar a gente está de frente e a gente está vendo um jardim. Um jardim bonito. Deus preparou aquele jardim para nós. Lugar maravilhoso, sem qualquer defeito, qualquer problema. Não tem árvore queimada, não tem nada. É perfeito. Só que do outro lado, nas nossas costas, tem um mundo cheio de luz, um mundo cheio de entretenimento, um mundo cheio de coisas que os nossos olhos brilham, que a gente tem vontade de fazer, vontade de comprar, vontade de N coisas. Um mundo que carrega com tudo isso, com entretenimento, ele traz um peso para a gente, ele traz um cansaço para a gente, traz uma fadiga. E atrás, então, tem essa situação, um mundo vislumbrante, e na nossa frente um jardim, que Deus preparou. E qual que é a nossa posição? Onde é que a gente está? Onde é que a gente se encontra? A gente se encontra dentro do jardim, na intimidade com o Senhor, ou nós estamos de costas para o jardim e olhando para as coisas do mundo, para aquilo que é bom aos nossos olhos?
Aonde nós estamos? A palavra justamente fala ali em Gênesis 3, no versículo 9 fala: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu fico imaginando Deus chegando e falando: Adão, Eva, cadê vocês? Essa pergunta é para nós hoje. Aonde nós estamos? É Deus chegando para a gente falando: Elton, onde você está? Joãozinho, Mariazinha, aonde vocês estão? Igreja, aonde vocês estão? Você está dentro do jardim, na intimidade comigo, ou está de costas para o jardim olhando: é o mundo, isso daqui é muito bom, isso daqui, nossa, eu quero ter mais e mais e mais, e totalmente longe da intimidade com Deus. Então essa é a primeira reflexão: aonde nós estamos? Deus fez essa pergunta para Adão e Eva: aonde vocês estão? Que lugar que vocês estão? E uma segunda reflexão: quando a gente está longe da intimidade com Deus, isso é devido ao pecado, é fato, é devido ao pecado. É a nossa morte espiritual, nós estamos mortos espiritualmente. E no mesmo capítulo, logo no versículo 10, Adão respondeu assim para Deus: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando a gente está longe da intimidade com Deus, até a voz de Deus nos assusta. Até a presença de Deus, quando você saber que Deus está chegando, você se assusta. Porque você sabe que está longe, está fazendo o que não deveria fazer, extremamente longe dos propósitos, vivendo uma vida totalmente torta. E Adão foi claro, ele falou: Deus, eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo porque eu estou nu. Era o pecado, já estava afastando ele de Deus. Ele e Eva já estavam longe de Deus. E é o que afasta a gente hoje de Deus, é o pecado. Quanto mais a gente alimenta a nossa carne, o pecado cresce cada vez mais. E aí vale a gente lembrar, aonde a gente está se alimentando? Onde é a nossa comida? É nesse pote aqui, ou é nesse pote aqui? Aonde eu estou buscando me alimentar? Eu imagino o coração de Deus olhando aquilo lá e falando: como assim? Como assim? Cadê vocês? Fiz tudo isso, preparei tudo isso, e cadê vocês? A gente poderia pensar hoje, deve ter talvez pensado: mas Deus poderia ter criado Adão e Eva para amar e não pecar. Só que aí eles não seriam seres humanos. Não seriam da forma que Deus nos fez. Deus deu a liberdade para a gente escolher. Deus quer que a gente ame Ele por aquilo que Ele é. Não colocar um chip dentro da gente e falar: vocês vão me amar, me amar, me amar, me amar, e a gente não ter ação nenhuma. Não, Ele quer que a gente ame Ele por aquilo que Ele é. Só que infelizmente aqui entrou o pecado. Aqui o homem deu abertura, e é o que a gente vive, e o que acontece hoje é fruto do pecado. As doenças, as dores, as guerras, as lutas, os problemas, é fruto do pecado. John Bevere, agora a Vanessa, eu estou gostando bastante de John Bevere. Glória a Deus pela vida da Vanessa. E o John Bevere, numa pregação dele, ele falou assim, deu um exemplo. A esposa, ela confia no marido. Ela se sente confortável em compartilhar os segredos, os sonhos, a intimidade dela. Assim como o marido também. Mas ele usou a figura da esposa. Ela se sente muito bem. É meu marido, eu vou falar para ele, eu estou passando por isso, estou sentindo isso. Você pode falar de qualquer coisa, a sua intimidade, a sua esposa, seu marido. Mas em algum momento, o marido resolveu flertar com outra mulher. A partir daquela hora, a esposa não vai se sentir mais confortável em querer abrir a intimidade dela, em querer compartilhar os sonhos, querer compartilhar os projetos. Já vai existir uma dificuldade, não vai ser mais como era antes. Isso serve ele trazendo para a igreja, a noiva e Cristo.
A partir do momento que a noiva, a partir do momento que nós, o corpo, a gente começa a flertar com o mundo, Deus não vai querer ficar compartilhando os sonhos dele, não vai querer compartilhar a intimidade, não vai querer se revelar, não vai compartilhar os mistérios dele, porque eu estou flertando com o mundo. Esse é um excelente exemplo, fica muito claro para a gente entender o nosso relacionamento à igreja como noiva e Cristo como noivo. Que noivo que vai querer compartilhar os sonhos, tudo aquilo que ele tem, se a noiva está flertando com outra pessoa? Então, a partir do momento que eu estou fora da intimidade com Deus, que eu estou longe, eu estou flertando com o mundo, eu estou flertando com o pecado, eu estou arriscando, estou indo lá um pouquinho, não, hoje não tem problema, hoje eu posso mexer um pouquinho aqui nisso, posso mexer lá, daí eu volto depois, eu me arrependo, está tudo certo. Vai chegar uma hora que não vai ter mais assim, não vai ser mais desse jeito. No sábado, na pregação aqui com o pessoal do Flame, num determinado momento, estava falando sobre justamente que vai chegar uma hora que a cortina vai fechar. Ela não vai abrir mais o outro dia. Hoje a cortina abriu. Nós levantamos, Deus soprou o Espírito dele, está todo mundo aqui, glória a Deus. Pode chegar uma manhã que a cortina não vai abrir para um, para outro, para mim. E aí não adianta, não tem como a gente voltar. Não existe isso, a palavra do Senhor fala que cabe ao homem viver uma vez, ponto. Mas enquanto isso eu prefiro flertar com o mundo, flertar com aquilo que é bom aos olhos. E a minha intimidade, o jardim, onde eu deveria estar, onde Deus preparou tudo, eu estou deixando de lado. Então são duas reflexões, 2 pontos para a gente se atentar. Não flerte com o mundo, não flerte com o pecado, não brinque com o pecado. A palavra de Deus fala que aquele que está em pé, ele cuida para que não caia. É um versículo conhecido, super conhecido, mas sempre tem que ser lembrado. Porque às vezes a gente brinca de estar na igreja, brinca porque conhece a Cristo, brinca com o pecado. Então que a gente não flerte com as coisas do mundo, que a gente possa realmente buscar essa intimidade com o Senhor, buscar estar no jardim, buscar estar naquele local que Deus preparou para nós. Preparou para nós, Ele fez, Ele criou o mundo, preparou tudo aquilo. Aqui está um exemplo, árvore, planta, o céu. Ele criou tudo pensando na gente. Falou, está aqui Adão, você tem o controle, você tem autoridade sobre essa criação, eu fiz para você. E aí a gente despreza, a gente literalmente despreza muitas vezes a intimidade com Deus. A história da humanidade, ela começa no jardim. Iniciou, Deus plantou Adão lá dentro, Adão e Eva, vocês vão viver aqui. Porém, eles caíram. Houve uma queda. A queda foi onde? Dentro do jardim. Vacilaram ali dentro. Glória a Deus que depois a mudança, a nossa esperança, a transformação, a nossa salvação aconteceu também dentro de um jardim. Então o homem ele caiu dentro do jardim, mas a restauração aconteceu dentro de um jardim. A gente vai falar um pouquinho disso para frente. Foi dentro da intimidade. Adão e Eva, eles tinham intimidade com Deus. Isso é um alerta para as nossas vidas. Eu posso estar hoje, Deus, eu estou alinhado, super alinhado contigo, Deus. Mas é um alerta para a gente. Para a gente não brincar com as coisas do mundo. Posso estar na intimidade com o Senhor, posso estar no óleo, mas a palavra fala que o diabo está ao nosso derredor, ele quer buscar uma brecha para poder entrar, seja numa palavra, seja numa discussão de um casal, seja no seu trabalho, aonde você estiver, aonde você vive, aonde você foi plantado, nós temos que cuidar. Adão e Eva, eles tinham uma intimidade com Deus, e mesmo assim houve a queda do homem, mesmo assim o pecado entrou nesse mundo. Mas glória a Deus que o nosso Senhor e Salvador, no jardim, Ele ressuscitou. No jardim, não estava mais lá. No jardim, o corpo dele, ninguém mais achou, só depois que ele apareceu. Tudo no jardim, tudo na intimidade,
tudo no local que Deus já preparou. E eu vou destacar aqui 4 características desse jardim. A primeira característica, que o jardim, ele é local de relacionamento. Quando fala que Deus plantou, lá no Gênesis 2, versículo 8, fala que Deus plantou, ele estabeleceu o jardim. O jardim no original fala que era um lugar cercado, um lugar protegido, um lugar guardado por Deus. Deus fez exclusivamente para que houvesse um relacionamento do homem com Ele. Não para a gente viver longe. Deus não fez o jardim, Adão, eu fiz o jardim aqui para vocês, mas só que vocês podem sair, e aí vocês vivem do jeito que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, não. Deus fez o jardim para viver ali dentro, para viver em comunhão com Ele, para ser um local de relacionamento com Deus, e não um local aleatório. E no início da pregação, eu mencionei justamente o seguinte: Deus sempre ele buscou se relacionar com o homem. Deus ele é relacional, o homem é a imagem e semelhança dele, o homem também foi criado para se relacionar. O homem não foi criado para viver isoladamente. E a gente tem inúmeras passagens que falam disso. Por exemplo, se a gente abrir lá em Êxodo 40, se puder abrir por favor, Êxodo 40, versículo 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Então Deus falou: Moisés, vai levantar um tabernáculo. Por que levantar um tabernáculo? Porque Deus queria se relacionar com o povo. Deus queria estar próximo do povo. Deus queria se relacionar. Deus queria intimidade. Deus queria estar próximo. Nós temos também em 1 Crônicas, se puder abrir 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 6 e 7, por favor. Fala sobre a construção do templo. E me disse teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Deus falando com Davi, falando sobre Salomão, sobre a construção do templo. Por que a construção do templo? Deus mais uma vez, tudo bem, pisaram na bola, andaram longe, eu quero vocês perto, eu quero ter relacionamento, eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade com vocês. E não para, Deus não parou por aí. Se puder abrir em Mateus 1, versículo 21, por favor. Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Há um hiato na história, há uma lacuna, há um espaço na história. E mesmo assim Deus foi lá, mandou o único filho dele, por amor às nossas vidas, por amor a nós, pela misericórdia dele, porque ele queria se relacionar novamente com o homem, queria falar: vem para perto, eu quero te salvar, eu amo a sua vida, vou te dar mais uma chance. E novamente, Deus querendo intimidade, comunhão, relacionamento, enviou o único filho dele por nós. E mais uma passagem, Atos 2, versículo 1 até o 4, por favor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O único Filho de Deus foi morto, ressuscitou. Deus falou: olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu quero ter comunhão novamente com vocês, eu quero ter relacionamento, quero ter intimidade, por isso eu vou deixar meu Espírito com vocês, que é o que nos acompanha até hoje, e vai nos acompanhar até quando Jesus voltar. Olha
Quantas passagens, quantos momentos importantes, Deus mostrando, falando: meus filhos, eu quero me relacionar com vocês. Eu quero que vocês estejam no jardim. Eu quero ter intimidade. E de lá para cá foram anos e anos e anos e anos, e aqui estamos nós, hoje. Estamos aqui pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, porque Ele nos ama e nos quer ver perto dEle. Porque Deus muito bem já poderia ter fulminado tudo. Mas não, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel àquilo que Ele é. E nós, o que nós estamos fazendo com a nossa intimidade com Deus? O jardim, ele é um local de relacionamento, mas nós estamos nesse jardim? Nós estamos na intimidade com o Senhor? É lá que realmente nós estamos. Então essa é a primeira característica do jardim, local de relacionamento. Uma segunda característica: o jardim é local de vigia e oração, ou vigiar e orar. Como assim? Se a gente abrir a palavra de Deus lá em Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versículo 41, por favor. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem, Jesus ele estava no jardim. E ele estava falando para os discípulos: ora aí, vigia, fica esperto. Jesus estava pronto, estava prestes a ser morto, a ser crucificado. Ele foi ter um tempo de oração. E aonde foi? Num jardim. Foi num jardim. Jesus, ele tem inúmeros momentos que ele ia para o jardim. Ele buscava aquele tempo com Deus no jardim, era a intimidade dele. E nessa hora ele falou para os discípulos: fica esperto, ora, vigia, vocês estão aí tudo moscando, estão dormindo, estão cansados. E hoje, será que nós estamos dormindo para aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas? Deus está querendo agir, Deus está querendo trabalhar, querendo ativar os nossos dons, os nossos talentos. Será que Deus vai precisar falar: meu filho, vigia, ora, acorda aí, porque você está dormindo? Jesus ele foi muito enfático. E quando a gente fala sobre vigiar, no grego essa palavra aqui, eu peguei, anotei toda a frase, fala: é tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, ou seja, indiferença, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Ou seja, vigia, cuida, ora, busca, cuida para você não ser pego desprevenido. Aqui é Deus dando uma instrução, eles dentro do jardim, Deus falando: fica esperto, presta atenção, vigia, não trate com indiferença, com indolência, não seja negligente aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Às vezes nós precisamos tomar um chacoalhão, às vezes nós precisamos de acorda, se liga, presta atenção. E aqui era Deus falando para eles: vigia, ora, fica esperto, senão você vai ser pego de surpresa, vai chegar uma hora que você vai tomar uma rasteira. No jardim, a gente também é confrontado. No jardim, a gente também aprende. Na intimidade com o Senhor também confronta a gente. Não é só o lugar de abraço, não é só o lugar de carinho, não. Existe o confronto. Deus vai chegar com palavras duras, porque muitas vezes nós precisamos, e a palavra de Deus fala que aquele pai que ama, ele corrige. A correção e amor é excelente. E Deus ele ama a gente. Por ele amar a gente, ele corrige. Mas muitas vezes a gente pega essa correção, entra no ouvido, sai do outro lado e toca a vida do mesmo jeito. E aí tem que voltar todo o processo, começa tudo de novo, vai de novo, passa, e enquanto isso o tempo está passando. Enquanto isso o tempo está passando. Enquanto isso o tempo está passando. A palavra de Deus fala que
Quando em Gênesis 2, lá no versículo 15, que a gente leu bem lá no comecinho, fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A palavra aqui, cultivar, ela fala que é servir ao outro, servir a alguém. Não é só o fato de cultivar, de cuidar da planta, não, é você servir a outro. E a outra palavra que fala é guardar, é você proteger. Ou seja, sirva na obra de Deus, sirva ao Senhor, sirva a alguém. E proteja o seu chamado, proteja o propósito que Deus tem sobre a sua vida, proteja a sua intimidade com Deus. Deus colocou Adão justamente ali no jardim e falou: olha, cultiva e guarda, protege e serve. Adão servia, Adão fazia as coisas, ele não ficava parado olhando para o céu. E o que Deus está falando para nós é, o cultivar é a gente servir ao Senhor, servir a obra, servir ao próximo. Isso também está relacionado à intimidade nossa com Deus. Não é simplesmente a gente cumprir o nosso propósito, o nosso chamado, olhando só para o nosso umbigo. Não, nós dependemos um do outro. Nós fazemos parte do corpo, e o corpo, ele é interligado. Cada membro depende do outro, cada órgão depende um do outro. Então nós precisamos servir uns aos outros, e a palavra fala: maior é aquele que serve. Jesus, ele tinha toda a autoridade para não precisar levantar um prato, um dedo. Ele era aquele que agachava, ele era aquele que limpava, ele era aquele que secava o pé, ele é aquele que servia o pão, ele é aquele que servia o vinho, era ele. E ele foi muito enfático: maior é aquele que serve. Então, o jardim, ele é um local que a gente precisa vigiar e a gente precisa orar. E um fato que eu estava meditando sobre isso, que Adão e Eva, eles tinham essa autoridade, Deus tinha derramado uma autoridade sobre a vida deles. O diabo não tinha autoridade nenhuma, assim como é na nossa vida. Deus colocou autoridade na vida de cada um aqui. Mas muitas vezes essa autoridade a gente entrega de mão beijada para o inimigo. E foi o que aconteceu. A autoridade que estava sobre a mão de Adão, sobre a mão de Eva, foi entregue para Satanás. Por que a gente diz isso? A palavra de Deus fala em Lucas 4. Se puder abrir, por favor, Lucas 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Espera aí, como assim o diabo recebeu a autoridade? Como assim foi entregue a autoridade para ele? Foi lá no jardim do Éden. Adão e Eva entregaram a autoridade que eles tinham na mão do diabo. E aqui, esse contexto era Jesus, na tentação, o diabo falando: olha, eu tenho toda a autoridade aqui na minha mão, porque foi me entregue essa autoridade, e eu posso te dar tudo. Nós temos autoridade sobre a nossa vida. Mas essa autoridade realmente está sobre a nossa vida? Ou eu estou entregando ela? Ou ela está escorrendo sobre as minhas mãos? Onde está essa autoridade? Adão e Eva perderam. Essa autoridade, ela foi recuperada lá em Jesus. E o diabo usou isso. Ele falou: foi me entregue, eu recebi, eu não precisei pegar. A palavra de Deus não fala que ele tomou a autoridade. A palavra de Deus não fala que ele chegou e tomou a força. Não, fala que foi entregue. E foi entregue lá no jardim do Éden. Então, aonde está a sua autoridade hoje? Ela está realmente sobre a sua vida? Aquilo que Deus constituiu, os sonhos, os planos que Deus tem sobre a sua vida, realmente estão sobre a sua vida? Está sobre a minha vida? Está sobre a nossa vida? É um ponto para a gente pensar. A terceira característica: o jardim, ele é local de lutas, de dificuldades, de aflições, de circunstâncias. A palavra de Deus fala em João capítulo 19, a partir do verso 41.
no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Aqui é um contexto que os discípulos não imaginavam, não esperavam. Ali com certeza foi um momento muito complexo para eles. Poxa, Jesus andava com a gente, estava junto conosco, dizendo que era o Salvador, dizendo que era Cristo, e de repente a gente vê ele dentro do túmulo, vê ele sendo enterrado, vendo a pedra sendo rolada, fechando aquele túmulo e ele lá dentro. No jardim tem dificuldade. Durante a nossa intimidade com Deus, a gente vai encontrar lutas, sim. Nós vamos encontrar problemas, sim. Não vai ser um mar de rosas, não funciona. Jesus já tinha avisado isso para a gente na palavra dele. Tem bom ânimo, segura, vai até o final, persevera. Você vai encontrar lutas. Os homens que nós encontramos na palavra de Deus, não tem um que não passou uma luta. Por que seria diferente hoje? 2021, setembro de 2021, não, ninguém aqui tem problema. Ninguém passa por dificuldade ou não passou por esses tempos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma. Não é verdade. Enquanto nós vivemos ainda nesse mundo, nessa terra, teremos sim dificuldades. E Jesus estava ali, sendo sepultado, no jardim, o pessoal tudo olhando. Pô, minha esperança está indo embora, Jesus, e aí? Era um momento de luta para eles, era um momento de dificuldade. Jesus sendo enterrado, a pedra sendo rolada, a pedra sendo fechada, acabando a esperança deles. Jesus ainda não tinha totalmente se revelado. No jardim, na nossa intimidade com Deus, a gente sim vai encontrar também lutas. A gente vai ter as circunstâncias. Só que você e eu, nós devemos perseverar. A gente não pode parar pelo meio do caminho. A palavra de Deus fala que 2 daqueles que andavam com os discípulos, com aquele pessoal, estavam pegando uma estrada para ir para Emaús, para outro lugar. Ah não, Jesus já morreu, foi enterrado, não vai ressuscitar, acabou, aquilo que a gente viveu não era verdade. E aí Jesus apareceu para eles, depois de um tempo eles entenderam que era Jesus, mas já estavam abandonando. E às vezes a gente está na intimidade com Deus, alinhado com o Senhor, vem a primeira luta, vem a primeira dificuldade e abandona a intimidade, abandona a comunhão, abandona o relacionamento com Deus. Deus está muito difícil, desse jeito não dá, desse jeito eu não estou aguentando. O Senhor, Ele não vai dar algo mais pesado para a gente carregar, que a gente não possa suportar. Só que aí vem um fundamento básico, né, onde a gente está construindo a nossa casa, que alicerce que a gente está usando, que comida que a gente está se alimentando. A gente está dentro do jardim ou a gente está olhando as luzes do mundo, o entretenimento do mundo? Minha casa está sendo construída sobre uma rocha, sobre uma pedra firme ou sobre um montão de areia? Se é hoje sobre um montão de areia, a primeira dificuldade que tiver vai cair, vai ruir. Agora se não, estou firmado na rocha, Deus, eu estou firmado em Ti, estão as lutas, as dificuldades, continuo firmado em Ti, Deus. Vai bater tempestade, vai bater luta, vai bater problema, vai vir furacão, vai estar lá a sua casa. Você vai estar firme no Senhor. São pontos que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido no nosso dia. São pontos que muitas vezes nós não valorizamos. E a intimidade com Deus é algo extremamente precioso. É o que nós temos. Quando a gente ministra, quando a gente canta o louvor, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Deus é a nossa única saída. Deus é a nossa única resposta. Mas tudo começa numa intimidade. Tudo começa ali no meu quarto, no meu carro, aonde você entende que é o seu tempo com Deus. Estou negligenciando? Estou sendo indolente? Estou sendo indiferente? Deus hoje está falando alto para a gente, aonde nós estamos. Assim como Ele falou para Adão e Eva.
aonde nós estamos, aonde vocês estão. Eu estou na intimidade com Ele ou não? Eu estou com um pé dentro do jardim e um pé fora do jardim. Vamos viver aqui está bom. Uma hora eu vou ali, outra hora eu vou lá. Não, o nosso Deus, Ele não divide glória. O nosso Deus não divide glória. E o quarto, o jardim é local de vida eterna. No jardim, o homem caiu. No jardim veio a vitória. No jardim, a vida eterna se concretizou. A palavra de Deus, a gente vai ler lá em João 20. Abrir no versículo 1, por favor. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 13, por favor. Então, eles lhe perguntaram: mulher, aqui era Maria Madalena, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Verso 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro. Ser o quê? Jardineiro. Respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Foram muitos anos da queda de Adão até chegar esse dia. A palavra de Deus fala que Maria Madalena chegou pela manhã, ela viu o túmulo aberto, e quando o túmulo estava aberto, não viu ninguém lá dentro, e de repente tinha uma pessoa atrás dela, e ela achou que era quem? Um jardineiro. Poxa, nós estamos falando de jardim. Por que um jardineiro? O que Jesus estava fazendo para ela entender que era um jardineiro? Com certeza ele estava mexendo nas plantas, com certeza ele estava organizando o lugar, com certeza algo tinha em Jesus que caracterizava ele como um jardineiro. E Jesus, ele é o jardineiro do nosso jardim. Ele é o jardineiro da sua vida. É Ele que organiza quando está tudo bagunçado. Quando a grama está alta, Ele organiza, Ele coloca tudo em ordem. Quando aquela árvore está seca, Ele vai lá, coloca o adubo, Ele poda quando Ele precisa podar. Quando Ele tiver que dar uma pancada forte, Ele vai dar uma pancada forte. Mas é porque Ele ama a gente. Ali estava Jesus, atrás de Maria Madalena, ela já sem esperança nenhuma, levaram o meu Salvador, levaram o meu Senhor, e ela não reconhecendo Ele, até que Ele, Maria, é a identidade dela, é o nome dela, e ela já entendeu, era Jesus. Jesus apareceu, e ali a partir daquele momento ali, se concretizava aquilo que era anos e anos falado, através dos profetas. Que ele ia ser morto, ele ia ser crucificado, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Esse momento aconteceu porque Ele quer te dar acesso à salvação. Ele não quer que eu e você, a gente vai passar a nossa vida eterna no inferno. Ele foi até o inferno, pegou a chave e falou: aqui, está na minha mão. Eu tenho o poder, eu tenho toda a autoridade. Sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, flagelado, cuspido, chicoteado, pisoteado. A palavra de Deus fala que em um momento
durante uma conversa, ele foi esbofeteado por um dos soldados. Hoje é muito simples para a gente ler a palavra e simplesmente imaginar, Jesus foi esbofeteado, tomou uns tapas. Poxa, mas era Jesus. Não merecia. Era para estar eu e você no lugar dele. E o que ele pede para a gente? Só a intimidade. Ele só quer ter um relacionamento com a gente. Só quer ter um momento de comunhão. Só quer conhecer mais. Mesmo ele conhecendo a gente da forma que a gente nem se conhece. Mas ele quer que a gente se abra para ele. Que a gente se permita, Deus, Jesus, faz o processo que tem que fazer em mim. Comece o que tem que fazer em mim. Mas não. Às vezes a gente coloca o nosso eu, as nossas prioridades, a nossa vontade na frente da intimidade com Deus. Aqui foi o momento mais especial. A pedra foi rolada, tudo tinha acontecido. Jesus estava ressurreto. A partir desse momento a vida eterna já era um acesso disponível. E hoje, aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Queremos estar no jardim? Ou queremos estar, Deus, eu não quero jardim. Eu quero viver do meu jeito no mundo, da forma com os meus pecados ocultos, com as minhas vontades, com os meus desejos. Amém, Ele dá liberdade para a gente. Mas toda decisão, toda ação, ela vai ter uma consequência. Essa é uma palavra que é totalmente diferente de quando Deus está me ministrando para preparar. Mas Ele faz isso porque Ele ama a nossa vida. Porque Ele quer lembrar a gente, olha, hoje, dia 15 de setembro, você teve a oportunidade de acordar mais um dia, porque eu soprei o fôlego de vida em você. Por que você não dedica um tempo? Já se passaram quase 24 horas do dia. Por que você não dedica um tempo no seu final do dia, pelo menos para conversar comigo? Lá no jardim, a palavra fala que Deus ele andava, ele ia caminhando, ele ia percorrendo. Essa é a palavra, fala que ele percorria. E hoje ele anda, ele entra no nosso quarto, o Espírito Santo está ali, senta na cadeira com a gente, disposto a ouvir a gente, disposto a ouvir o nosso choro, muitas vezes a nossa revolta. Ele está ali. Só que, e eu, onde eu estou? Então o jardim, ele é o local também de vida eterna. É o local onde Jesus, ele chancelou a vitória. Mas isso é um ponto de reflexão, essa mensagem é um ponto de reflexão para a nossa vida. Para a gente parar e pensar, 15 de setembro de 2021, talvez eu recebi uma palavra há 1 ano atrás, talvez Deus me deu um chacoalhão há 2 anos atrás, e como eu estou hoje? Estou a mesma coisa do que 2 anos atrás, deixei pelo meio do caminho, esqueci os sonhos, os projetos, os propósitos de Deus sobre a minha vida, abandonei tudo, esqueci meu chamado, estou magoado com pessoas, estou magoado com Deus. É Deus falando, olha, tem mais uma chance. Eu fiz tudo, continuo fazendo tudo para me relacionar com vocês, para me relacionar com a noiva, para me relacionar com a igreja. Fiz o tabernáculo, pedi para fazer o templo, mandei Jesus, deixei o Espírito Santo, fiz um jardim para colocar Adão e Eva. Tudo isso porque Deus quer ter um relacionamento conosco. E para a gente finalizar, a palavra de Deus fala, se puder colocar ali em João mesmo, no capítulo 20, no versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai, e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Essa passagem aqui, ela tem uma conexão com João 14, que é uma passagem bem conhecida. Para a gente encerrar, puder abrir em João 14, versículo 1.
Jesus ele falou, eu vou subir para o meu Pai, que é o seu Pai. Eu vou subir para o meu Deus, que é o seu Deus. E essa passagem fala, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus falou lá em João 20, no versículo 17, ele falou, eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai, eu vou para o meu Deus, que é o seu Deus. Ele foi para fazer isso, para preparar um lugar para você, um lugar para mim, que aí quando ele vier buscar, esse lugar já está preparado. É para lá que ele quer levar a gente. A palavra de Deus fala que é desejo, é anseio do Senhor, pela misericórdia dele, que todos sejam salvos, mas a gente sabe que nem todos serão salvos, porque nem todos querem. E ele preparou, tem um lugar preparado para cada um. Existe um jardim, existe um lugar separado para mim e para você. Um lugar onde o jardineiro, onde Jesus vai cuidar de você, vai cuidar de mim, onde nós teremos comunhão com Ele, relacionamento com Ele, a qualquer hora, a qualquer momento, olhando para Ele, vendo Ele. Então essa passagem de João 20, 17, ela tem conexão com João 14. Jesus, antes de acontecer, Ele já anunciou, olha, eu vou para lá e vou preparar um lugar. Porque aonde eu vou voltar para buscar vocês, eu quero que vocês estejam comigo. Deus quer que a gente esteja na intimidade com Ele. Enquanto nós estamos aqui, que estejamos na intimidade. Não podemos estar no céu hoje, não podemos estar na eternidade hoje, mas que a gente viva um pouco dessa eternidade aqui na terra, que a gente viva um pouco do céu aqui na terra, e a gente vai viver o céu aqui na terra quando a gente tem intimidade com Deus, quando nós estamos no jardim com Ele. Mas mais uma vez Deus pergunta, aonde nós estamos? Que lugar que nós estamos? Deus chegou para Adão e falou, onde você estava? Onde vocês estão? Só que o pecado, a culpa, os nossos desejos, as nossas prioridades, fazem com que ao tempo de ouvir a voz de Deus, fica com medo. A gente já quer se esconder. Porque a gente sabe que quando a gente está perto do Senhor, Deus vai revelar, Deus vai falar. Não tem como você estar perto do fogo e não ser queimado. Não tem como você estar perto do fogo, estar perto da luz e aquilo que está oculto não venha a ser revelado. E muitas vezes a nossa carne quer esconder de estar perto do Senhor, porque sabe que vai doer, porque sabe que não, vou ser exposto, meu pecado vai ser exposto diante de Jesus. Deixa o seu pecado ser exposto, deixa o que está oculto, deixa ser revelado para Deus. Não segura, não guarda. Não vai valer a pena guardar 50 anos, 20 anos, 30 anos, o que for, para chegar e não viver a intimidade eterna com Jesus. Conserve, proteja, vigia, busca. Mantenha a manutenção do seu jardim. Mantenha a sua intimidade com Deus. Porque em breve, o jardineiro ele vai vir para buscar a gente. E ele vai vir para buscar jardins, intimidades, que viveram aquilo que ele realmente queria que vivesse. Ele não vai levar um jardim meia boca. No sentido de, um dia eu estou aqui, um pé aqui dentro, outro dia eu estou com o pé lá fora, e vou viver a minha vida do meu jeito, e Deus vai atuar quando eu quiser. Não, não é desse jeito. Então que a gente possa meditar, que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida. Adão e Eva tiveram a oportunidade. Tantos homens
da palavra do Senhor tiver a oportunidade. Nós temos a oportunidade hoje. Vamos nos posicionar. Vamos para dentro do jardim. Vamos para dentro da intimidade com Deus. Gaste o tempo da sua vida, invista, não gaste, invista. Invista o tempo seu na intimidade com o Senhor. Invista, é um investimento na sua vida. Os mistérios, os sonhos, os planos, Deus vai compartilhar se você não estiver flertando com o mundo. Se eu não estiver flertando com o mundo. Não adianta eu chorar e falar, Deus, por que o Senhor não fala comigo? Pô, mas eu vou olhar minha vida, eu estou flertando com o mundo. Que noivo vai querer abrir seus sonhos, seus projetos, seus mistérios, revelar tudo aquilo que ele tem para alguém que não está interessado nele? É uma palavra de reflexão sobre as nossas vidas, que a gente reflita. Não é um peso sobre as nossas vidas, mas é Deus falando, eu estou dando uma chance. Enquanto a cortina está se abrindo, eu estou dando uma chance. Enquanto a gente pode buscar e achar Ele, eu estou dando uma chance. Fique no jardim, fique na intimidade com Deus. Não saia da intimidade com o Senhor. Não vai buscar nesse mundo coisas que são passageiras. Busque a intimidade, busque gastar, investir, invista o seu tempo com o Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena até o final. Até o final. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça, glória a Deus. Pai, nós queremos, Senhor, nessa hora, Pai, glorificar o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Pai que ama, por isso o Senhor nos corrige. Nós te louvamos pelo Teu amor, Senhor, porque o Teu amor, Pai, supera montanhas, o Teu amor, Pai, supera todos os nossos pecados, o Teu amor supera todas as nossas culpas, todos os nossos medos, o Teu amor nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ser constrangidos pelo Teu amor, Senhor, a nos voltarmos, Pai, para a intimidade contigo, a voltarmos, Pai, a estar no jardim contigo. Deus, nos leva, Pai, de volta para o jardim, nos leva, Pai, de volta para o centro da Tua vontade, Senhor. Ajuda, Pai, aquele que está sem força, a estar na intimidade, a estar na comunhão, no relacionamento contigo. Ajuda, Pai, aquele que está cansado, que está abatido, Pai. Pega, Senhor, pela mão, Pai. Traz de volta, Senhor. Ajuda a levantar, Pai. Nos leva, Senhor Deus, a estar contigo, a ouvir a Tua voz, a ouvir os Teus sonhos, a ouvir os Teus propósitos, a ouvir os Teus mistérios, a ver e ouvir as Tuas revelações. Nos livra, Pai, de flertarmos com o mundo, de flertarmos com a nossa própria vontade, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio homem. E nós possamos ser um contigo, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque o Teu amor nos constrange, a Tua presença nos constrange, Pai, e o Senhor nos ama, e o Senhor quer que as arestas sejam aparadas na nossa vida, o Senhor quer que os pecados que estão ocultos sejam revelados, o Senhor quer que aonde precisa o perdão, seja liberado o perdão. Deus, aqui estão as nossas vidas, aqui estão os nossos corações. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Se você veio aqui essa noite e quer fazer uma oração de entrega ao Senhor, entregar o seu coração no altar, fala: Deus, eu quero estar na intimidade contigo. Eu quero estar nesse jardim, no lugar que o Senhor fez, um lugar de comunhão, de relacionamento, onde eu sou guardado, aonde que mesmo em meio às dificuldades e às lutas, eu sei que ali há um braço forte, uma destra forte me segurando, me sustentando. Se você quer fazer essa oração de entrega, entregar a sua vida no altar, reconhecer a Jesus como seu único Senhor e Salvador,
Se você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, levante a sua mão onde você estiver. Não se preocupe com quem está do seu lado. É você e Deus. É a sua intimidade com Ele. Não é a intimidade do irmão, é a intimidade sua com o Senhor. Levante sua mão onde você estiver. Repita essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda nessa nova caminhada. Me ajuda a estar no jardim contigo, a ter um relacionamento contigo. Eu te agradeço, porque Tu és um Pai que corrige porque me ama. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos.